boa noite, boa noite. Estamos iniciando essa live aqui. Vamos ver se talvez alguém já logo entra aí. Mas deixa eu me apresentando. Uma boa noite a todos, né? Meu nome é William Santos. Eu sou o diretor do Ministério Adventista de Motociclismo na cidade de Itararé. Itararé é uma cidade pequena que fica aqui no interior de São Paulo, bem na divisa com o Paraná. Bem na divisa. Você saindo aqui na cidade, no trevo, daí 1 quilômetro você já está no Paraná. Mas está ainda no estado de São Paulo, uma cidade pequena. E é um prazer estar com vocês hoje. Essa live interessante, eu intitulei como Rota 66. Tem tudo a ver conosco, para quem gosta de moto, para quem gosta de passear, né? E a pergunta que eu faço, que eu deixo claro aqui, afinal de contas, motociclismo e a Bíblia, será que dá liga isso aí? Será que dá liga entre esses dois temas? Pensa aí, responde aí. Boa noite. Quero agradecer aqui o Paulo César, administrador desse grupo, né, a oportunidade que ele dá para a gente... a oportunidade que ele dá para a gente fazer essa live aqui, para a gente conversar um pouquinho. Paulão, valeu, irmão. Muito obrigado. Estamos junto aí, como com você, com qualquer um outro aí. A irmandade no meio do motociclismo é algo assim muito bonito, né? E eu amo isso, sou apaixonado por moto, sou apaixonado por essa irmandade, né? Mas como eu estava falando, será que dá liga entre Bíblia e motociclismo? Motociclismo, será que dá? Né? Alguém pode falar assim, lá vem ele falar de religião, de igreja, não é nada disso. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês, inclusive o Paulo César está aí, online, e eu quero dizer que aqui nós não quero mencionar, não importa qual a minha, a sua religião, não importa se alguém é adventista, se é batista, se é Assembleia de Deus, se é católico, se não tem igreja nenhuma, não importa. Aqui a pergunta não é essa, não é de igreja, não é de religião, a pergunta é se dá liga entre motociclista e a Bíblia. O que você acha? Pensa aí, responde aí. O que você acha? Dá liga? Eu penso que sim. Eu penso que sim, sabe por quê? O motociclista é um homem de fé, é um irmão de fé, acostumado a andar pelas estradas, viajar, sabe? Sempre pedindo a proteção de Deus. Então isso mostra que é um irmão de fé. E se ele fala em Deus, de onde vem o conhecimento de Deus? É da Bíblia, né? Interessante que quem gosta de motociclismo gosta de algumas coisas, gosta de liberdade, gosta dessa sensação, gosta do vento no rosto, gosta de pegar a estrada. Estou mentindo? É verdade, né? Aproveitar a paisagem, fazer parte da paisagem, né? Isso dá liberdade e é muito gostoso. E interessante que quando a gente fala em liberdade, a Bíblia apresenta isso. Ela apresenta a liberdade, ela te dá a liberdade. Hoje eu estava conversando, inclusive, com nosso irmão aí, o Paulo César, e a gente falando algumas coisas, ou aquilo que a gente posta, aquilo que a gente faz. Eu falei assim, irmão, nós estamos juntos. Por quê? Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, e nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um, sabe? A escolha de cada um. Não importa se a pessoa pensa igual ou diferente de mim, eu tenho que respeitar. É ou não é? Você concorda comigo? Concorda, dá um positivo aí, né? Nós temos que respeitar as diferenças. Quando a gente vê que Deus criou tudo isso, Deus gosta da diversidade. Quando você olha uma paisagem, quantas tonalidades de verde você encontra na paisagem? Milhares. Quantas digitais existem? Nenhuma é igual à outra. Você percebe que Deus gosta da diversidade? Então por que eu vou achar ruim, discordar do meu? Eu posso até não concordar, mas eu tenho que respeitar. Isso é o mínimo que eu posso fazer, não é não? E algo maravilhoso para nós é quando a gente pega a estrada, né? Você pega a estrada, você sente essa sensação de liberdade. Quantas estradas existem nesse Brasilzão aí afora?
né? Aqui perto de mim existe a, o rastro da serpente, mais ao sul, ali em Santa Catarina, né? Né? Tantas estradas bonitas no sul, na Bahia, no centro-oeste. É difícil até a gente falar que a gente vai ser injusto com alguns lugares que a gente deixa de fora, mas é maravilhoso, não é? O importante é quando a gente se encontra, irmão. O importante é quando a gente se encontra, a gente fala sobre as nossas experiências, a gente faz novas amizades. Essa irmandade é maravilhosa. É isso que é gostoso nesse meio do motociclismo. Então não importa a sua fé, não importa. Eu preciso ter Deus no coração. E agora, diante de todas essas estradas, por que eu escolhi o nome dessa live Rota 66? Porque diante de todas essas estradas que nós conhecemos, o sonho de cada motociclista, da maior parte dos motociclistas, seria um dia poder atravessar a Rota 66 nos Estados Unidos, mais de 3.800 quilômetros, cortando a América ali toda. Né? Então, por isso Rota 66. Agora, independente de você estar numa estrada, uma viagem longa ou curta, é importante a gente tomar alguns preparativos, ter alguns preparos, alguns cuidados. Né? Nós precisamos ver onde nós vamos parar, quais os recursos, onde vamos abastecer, sabe, um kit de segurança, levar a moto para, né, para dar uma verificada antes da viagem, para ver aí como se está tudo ok. A gente não pode deixar isso para a última hora, ver como é que estão os pneus. Né? Então alguns cuidados têm que ser tomados. Né? E na rota da nossa vida, nós temos que tomar alguns cuidados também. Nós precisamos de um preparativo. Né? E qual é o melhor mapa? Numa estrada você precisa de mapas, não importa, alguns você conhece, é daqui ali, mas uma viagem maior, não importa se seja um mapa digital ou se seja ou que seja no papel, mas é importante você ter um guia e saber de onde vai sair e onde vai chegar, para evitar qualquer problema maior. Alguns dizem, mesmo os que usam o GPS, que é importante o mapa no papel, por quê? Se der algum problema lá, porque você sabe, a tecnologia é muito boa, mas às vezes nos deixa na mão. Você tem um ali para garantir. E na nossa vida, não existe um mapa, um guia que mostra, e esse é a Bíblia, é a palavra de Deus. Né? Aí, quem está entrando agora para falar assim, lá vem ele falar de Bíblia, lá vem falar de religião. O Paulo César está aqui, estava falando aquela hora. Paulo César, se eu mencionar aqui igreja, religião, não permita que essa live continue, não permita que a gente faça mais, porque esse não é o objetivo. O objetivo, irmão, é que eu e você, a gente tenha Deus no coração, porque Ele que nos protege, Ele que nos dá vida, né? E Ele deixou a palavra dele para nos guiar. Aí você fala assim, mas será? Como que é a comunicação entre nós e Deus? Né? Como que é essa comunicação? Você sabe como começou a comunicação entre Deus e o homem? Sabe ou não sabe? Primeiro eu quero estabelecer uma coisa aqui. Em tudo que eu falar, é lógico, eu vou falar um pouco de moto, alguma coisa, mas quando eu falo em questão de Bíblia, em questão de fé, eu não quero falar em achismo. É importante que eu fale o que está escrito na Bíblia, porque no achismo eu vou pôr nome de religião, vou falar o que eu penso, e aí a gente é injusto. Tá certo? E não mereço nem que vocês estejam ouvindo. Mas quando nós falamos daquilo que está escrito, eu peço que você me dê um voto de confiança. Né? Se eu falar, eu até falo assim, olha, se eu falar alguma coisa que eu falo e não está escrito aqui, fala assim, esse cara é mentiroso. Esse cara não merece para a gente estar ali sentado junto. Ô Paulo César, corta essa live dele, não deixa que continue. Então, você está entendendo? É difícil, mas é isso que eu quero colocar para você. Eu não quero colocar aqui na frente que igreja, que religião você pertence, aquilo que você gosta. Não, eu quero falar de Deus, o que a Bíblia apresenta. E no que ela apresenta, né, eu gostaria que você me desse um voto de confiança. Pode ser? Mas eu queria assim. Você acredita no que está escrito? Se você acredita na Bíblia, aí
Não pode ser. É muito conveniente eu falar assim, ó, tem parte que eu acredito e parte que eu não acredito. Por que eu digo que é muito conveniente? Porque aquilo que eu gosto, aquilo que está de acordo com o que eu penso, eu vou falar assim, não, isso aqui é a palavra de Deus mesmo, foi Deus que escreveu. Mas aquilo que eu discordo, eu falo assim, ah, mas aí foi um homem, foi um profeta aí que escreveu, sabe lá o que estava passando na cabeça dele? Então, é muito conveniente quando eu falo, isso eu acredito, isso não acredito, isso é a palavra de Deus, isso não é. Ou eu acredito nela toda, ou é melhor eu rasgar e jogar fora. Aí você fala assim, não, eu não acredito. Paciência. Mas eu só acredito em Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se você acredita em Deus, de onde que você aprendeu de Deus? Não é da Bíblia? Ah, não, 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 eu não. Eu foi um amigo que me contou. Mas peraí, mas de onde ele contou? Ah, lá na igreja tal. Tudo isso tirou da Bíblia. Então, eu acredito nela ou não? Então, é o que eu queria conversar com vocês, me dar essa oportunidade. Tá bom? Então, opa, tem alguém aqui que diz que ele fez, o Nelson fez uma viagem em 89, numa DT 180 de Goiânia a Camaquã, no Rio Grande do Sul. Parabéns, campeão. Olha, esse é para poucos, né? Nem todo mundo tem essa coragem de uma distância tão grande. Mas é isso. É um homem de fé. É um homem que acreditou que Deus poderia direcionar ele, de ajudar a completar essa viagem. E é assim ou não é? É desse jeito. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Como que começou então a comunicação entre Deus e o homem? Se a comunicação entre Deus era assim, olha, era visual e auditiva. Aí você, ô William, peraí, de onde você está tirando isso? Eu falei para você, se eu falar alguma coisa, tem que estar na Bíblia, senão você nem me ouça, mas nem perca tempo mais, tá certo? Quando você vai lá no Gênesis, né, no capítulo 3, do verso 8 até o 10, olha aí, você está com a Bíblia perto, olha aí, ou no seu celular, do 8 até o 10, Deus chega lá no Jardim do Éden, na viração do dia, ou seja, no horário ali do pôr do sol, né? E pergunta assim, Adão, onde você está, Adão? Aí Adão responde assim, ai Senhor, eu estava com medo, me escondi. Mas Adão, por que você se escondeu? O que você fez de errado? Né? Então, ou seja, você vê que havia um diálogo. Adão estava se escondendo e ele responde. Né? Ali, ele falou assim, Adão, você comeu daquela fruta que eu falei que você não deveria, de todas as outras que estavam lá no jardim, você poderia pegar naquela, não? Então você comeu, Adão. Aí começa uma confusão, que você lendo a história ali, aí ele joga a culpa na mulher, uma coisa, outra, mas era auditivo. Só que o que acontece? Ali, no início do pecado, quando houve o pecado, o que é pecado? É transgressão da lei. Vamos abrir um parênteses aqui. Existe a lei de trânsito, né? Então, se a lei de trânsito fala que eu não posso atravessar a rua no farol vermelho, se eu atravessar, eu estou cometendo um pecado. Se eu tirar essa lei, já não tem mais problema nenhum. Então, pecado é transgressão da lei. Então ele falou assim, Adão, você cometeu o pecado, Adão. E a Bíblia apresenta lá em Isaías, no capítulo 59, verso 2, que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então, quando o homem pecou, Deus não poderia mais se apresentar para ele, porque um ser perfeito, cheio de glória, se apresentasse, o homem morreria. Mas a misericórdia de Deus, o que ele fez? Ele não poderia estar presente, falando face a face, mas ele ainda falava com o homem. O homem, a visão, o homem não tinha mais, mas a audição continuava. Né? Onde que nós vemos isso? Você vê na continuação ali em Gênesis mesmo, Deus falando com Noé. Noé já não via, mas ouvia. Deus falando com Abraão. Depois, na sequência, Deus falando com Moisés. Só que aí teve um problema. Antes era visual e auditivo. Com o pecado passou a ser só auditivo. Só que nesse período, o povo fala para Moisés, Moisés, fale você conosco, que Deus não fale mais conosco, que Deus fale para você e você fale para a gente. Ali em Êxodo, capítulo 20, verso 19, está relatado isso. Capítulo 20, verso 19. Deixa eu abrir aqui só para você ver que às vezes você fala assim, mas se ele está falando, será que é isso mesmo? Se você tiver uma Bíblia, confira aí mesmo comigo. Ó, capítulo 20, verso 19, fala assim, ó.
disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Você entende? Então, ou seja, o povo pediu para que Deus não falasse mais. Então agora Deus não tinha mais o ser humano não tinha mais a visão e nem a audição da parte de Deus. E agora, como se comunicar? Sabe, eu ouvi outro dia um amigo falando, eu achei interessante essa definição. Ele diz assim, a Bíblia é a forma desesperada de Deus de manter a comunicação com o homem. Porque o homem agora não podia mais ver a Deus e agora nem mais ouvir a Deus. E Deus então agora coloca a sua palavra escrita. Você compreende? Agora, então é assim, eu creio dessa forma que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e não ela contém a palavra de Deus. Qual a diferença entre ser a palavra de Deus e conter a palavra de Deus? Quando nosso amigo Gilson Dedinha entrou aí, lembra que no início eu me apresentei, que eu sou o diretor do Ministério Adventista de Motociclista aqui na cidade de Itararé? O Gilson Dedinha é o nosso vice-presidente nacional. Boa noite, Gilson. Um moto abraço para você e para todos os companheiros que estão aqui participando dessa live. Mas continuando, a palavra de Deus, qual a diferença de ser a palavra de Deus e de conter a palavra de Deus? A diferença é grande. Quando eu creio que ela é a palavra de Deus, eu creio naquilo que ela fala e naquilo que ela apresenta para mim, porque é Deus falando para mim. Agora, quando eu acredito que ela contém a palavra de Deus, aí é mais complicado, sabe por quê? Porque assim, se ela contém, não. Então, quando é aquilo que eu falei no início, quando é uma coisa que eu gosto, que eu acho que tá legal, não, aqui é a palavra de Deus. Mas essa parte que eu já não gosto, não, aqui não é. Você entende? Então, quando ela contém, então é porque partes ela contém, partes não. Eu aceito que ela é a palavra de Deus. Eu falo para você uma coisa. Por que eu creio na Bíblia? Por que eu acredito nela? Por 4 motivos. 4. Eu vou falar para você quais são esses 4. O primeiro motivo que eu acredito na Bíblia, que eu creio nela, as 4 razões, a primeira é porque ela mesma se declara ser a palavra de Deus. Não sou eu que falo, não é alguém que fala, não é o pastor que fala, o padre, não importa. Ela mesma se apresenta. Em vários lugares ela se apresenta como a palavra de Deus. Eu marquei um só exemplo aqui, para não tomar tempo. No Salmo 119, verso 105, fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, falando da Bíblia. O salmista apresentando a Bíblia, ele fala, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, ela se apresenta como a palavra de Deus. E quando ela se apresenta, quando ela me orienta, ela clareia. Por isso que ela é luz. Você já experimentou dirigir sem farol na estrada, num breu danado, numa noite que não tem lua, tudo nublado? É terrível. É terrível. E ela se apresenta como a palavra de Deus em muitos lugares. Peguei só um. Tá certo? Mas a segunda razão porque eu creio na Bíblia, porque eu acredito nela, vou falar uma coisa para você, porque ela é anterior à ciência. Ela vem antes da ciência. Antes da ciência apresentar, ela já apresenta. Como assim, William? Vou dar um exemplo para você. Você sabe que antigamente, você pode pesquisar isso no Google, né, que você acha tranquilamente. Aí, Nori, um abraço. Opa. Stom, abraço para você. Então, queridos, veja só, como assim que ela é anterior à ciência? Quando você vê, as pessoas antigamente acreditavam que a Terra era plana. Aí você fala assim, antigamente, agora tem alguns acreditando assim de novo. Não sei se você já ouviu por aí, mas tem alguns acreditando aí de novo. Mas a Bíblia, ela
as pessoas acreditavam que era plana. Os navegadores tinham até um certo medo. Por quê? Por que eles tinham medo? Porque de repente eles estavam andando e poderiam chegar no fim nela como se fosse uma caixa, algo quadrado, chegando no fim e cairia. Cairia para onde? Onde ia parar? Acabaria tudo. Então eles tinham esse medo. Então não se acreditava que a Bíblia era que a Terra era redonda, mas lembra dessa data aqui, ó, em 12 de outubro de 1492, Colombo chega até a América. Maravilha, né? Quando ele chega até a América, ele, ele, ele quebra, né, esse estigma de que a Terra era reta. Ele fala assim, não, realmente a Terra é redonda. Ele provou isso, ele chegando aqui à América, ele mostrando que a Terra era redonda. Mas é interessante que 600 anos antes de Cristo, sabe o que a Bíblia fala? 600 lá em Isaías. Se você tiver uma Bíblia, olha aí. Aqui, deixa eu ler para você. Isaías no capítulo 40, o verso 19, perdão, 40, verso 22. Isaías capítulo 40, verso 22, ele fala assim, olha, ele é que está assentado sobre a redondeza da terra. Você percebe que 600 anos antes de Cristo, a Bíblia já apresentava que a terra era redonda? Então você percebe que nós não precisávamos de Colombo para saber que a Terra era redonda. Não tirando a importância disso, não, pelo contrário, foi muito importante, porque a ciência aí mostra a veracidade da palavra de Deus. Né? Então isso é importante para mostrar, para comprovar, mas 600 anos já mostrava que ela era redonda. Interessante uma outra coisa, não se acreditava que a Terra estava no espaço, no vazio, no nada. Né? Então, como que eles acreditavam? Se você buscar em alguns livros, ou se buscar no Google, que hoje é mais fácil, você vai ver que eles acreditavam que ela era como uma grande tartaruga, apoiada sobre 4 grandes elefantes. Haja elefante, né? Tamanho de elefante, para apoiar a Terra. Então imagina, eles imaginavam que era isso, nesse formato, apoiado sobre 4 grandes bases, como se fossem elefantes gigantes. Mas, interessante que cerca de mais de 2000 anos antes de Cristo, veja só, lá no livro de Jó, se você tiver a Bíblia, olha lá. Não deixa só não acredite só no que eu estou falando, não, no que eu estou lendo. De repente, eu estou lendo uma outra coisa, confira lá. Jó no capítulo 26 e o verso 7 fala assim, olha, ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Você vê? Então, essa é a segunda razão porque eu acredito na Bíblia. A primeira é porque ela se declara a palavra de Deus. A segunda é porque ela antecede a própria ciência. Sabe? Ela se autoexplica. Né? Ela nos dá, funciona como uma bússola, como um mapa. Né? Interessante que a rota mais famosa para todos os motociclistas é a Rota 66, como nós comentamos. Né? Você sabia quantos livros existe na Bíblia? 66. 66 livros no total entre Antigo e Novo Testamento. Tá certo? E a terceira razão porque eu acredito na Bíblia é por causa da unidade bíblica que ela possui. Veja só, ela foi escrita num período mais ou menos entre 1500 anos, entre 1400 a 1600 anos. Jogamos uma média de 1500, que mais ou menos 1400, 1500 anos antes de Cristo foi começado a escrever e terminou mais ou menos por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, em torno, em média, uns 1500 anos, cerca de 40 autores de lugares diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes, alguns eram quase que letrados, outros grandes eram cultos. Né? E você vê a unidade, como ela se harmoniza, parece ser só de um autor. Entende? Então, ou seja, como isso se explica? Por exemplo, você pegar qualquer outro autor, vamos pegar aqui Carlos Drummond de Andrade,
né? Famoso escritor brasileiro, se você pegar a primeira obra dele e pegar a última obra dele, parece que são de pessoas diferentes. Parece que não foi a mesma pessoa. Se não está o nome ali como autor, você não saberia que é o mesmo autor. Você entende? Dessa forma, agora, como tudo isso encaixa, eu só posso entender que Deus. Interessante que ela não se contradiz. Ah, mas tem alguns. Não. Às vezes, nós não estudamos direito, mas porque quando a gente estuda direito, você vê que ela se harmoniza perfeitamente e ela não se contradiz. Tá certo? Quarta razão porque eu creio na Bíblia é porque a Bíblia é um livro que transforma. Se você pegar um livro qualquer, de qualquer escritor, e colocar numa cadeia, numa prisão, Carlos Drummond de Andrade, que a gente comentou, pegar um livro dele e colocar lá, e deixar durante 5 anos, na melhor das hipóteses, você vai ter uma pessoa, homens ali mais cultos, pessoas falando corretamente o português, sabe? Pessoas que, uma nova visão, e só isso. Se você pegar uma Bíblia e deixar 5 anos dentro de uma prisão e voltar lá depois de 5 anos, você tem uma igreja. Porque a Bíblia transforma a pessoa. Sabe? Ela transforma a história de vida. Né? Então, que parte da Bíblia? Toda ela. Eu queria, para encerrar, ler uma passagem aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, ele diz, capítulo 3, verso 16, se você tiver uma Bíblia aí em mãos ou tiver no celular, acompanha comigo. Né? A primeira parte do capítulo 3, verso 16, fala assim, toda a Escritura é inspirada. Aqui, queridos, irmão, eu não posso tentar, eu não posso ler o que não está escrito, eu tenho que ler o que está escrito. Aqui diz que toda a Escritura é inspirada. E ele complementa falando assim, e também é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Também mostrando os atributos dela, mas diz que toda ela. Então eu não posso pegar, não, é o Salmos que é inspirado, não, como se diz, é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. Não, o apóstolo Paulo diz toda a Escritura. E é interessante que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, não existia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. Então, a Bíblia de Paulo, nessa época, era o Antigo Testamento. Então, qual a diferença? Queridos, elas se complementam, um depende do outro. Elas não têm contradição, tanto uma como a outra parte. A única diferença é que uma foi escrita antes de Jesus Cristo e outra foi escrita depois de Jesus Cristo. Sabe? Você pode achar que isso aqui é só um conto de fadas. Eu respeito você. Posso não concordar, mas eu respeito. Você pode falar, não, isso é mentira. Não tem problema. Eu respeito você também. Isso aí depende de quem interpreta. Não. Eu posso não concordar, mas eu respeito você. Agora, se você acredita que isso aqui é a palavra de Deus, dê a oportunidade para ela mostrar para você como ela pode mudar a vida da gente. Para ser crente, não estou falando nada disso. Não estou falando de ser crente, não estou falando aqui de igreja, não estou falando nada disso. Sabe? Se eu conheço Deus, se eu conheço Jesus Cristo, se eu tenho fé na proteção de Deus, quando eu pego as estradas, é porque existe um Deus que me protege, que cuida de mim, que cuida de você. Cuida de você. Eu não concordo. Não tem problema. Ele continua cuidando. A palavra de Deus apresenta que ele manda a chuva, né, para os bons e para os maus. Ele manda o sol para os bons e para os maus. Então, isso eu acredito que seja um Deus de amor, né? Porque eu falo assim, se ele concordar comigo, beleza. Se ele não concordar, eu chuto para lá e sigo o meu caminho. Deus não faz isso.
Deus nos ama. E na próxima semana, na próxima terça-feira, esse estudo foi Rota 66. Próxima quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos estudar nesse mesmo horário, às 20 horas, o Inventor. Ok? Rota 66, quinta-feira, o Inventor. Queria contar com você, mas antes, eu gostaria que você me permitisse fazer uma oração por você. Que Deus abençoasse a sua vida. Pode ser? Feche os olhos. Pai querido, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor continua falando conosco através da Bíblia. Que eu possa aceitar os teus conselhos e as tuas orientações, que cada um de nós possamos aceitar. Mas acima de tudo, derrame uma bênção sobre cada um, proteja cada lar de cada membro desse grupo, cada um que por aqui passou, aqueles que também não passaram, mas derrame as suas bênçãos sobre ele. Nos dê uma boa noite de descanso. Confiamos em Ti. Queremos pedir que o Senhor nos dê fé para crer em Ti cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amigão, uma boa noite. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre vocês. Sabe? Às vezes nós falamos assim, eu quero levar a minha vida sem Deus. Sabe? Deus cuida de você. E vai continuar tendo misericórdia, mas que Deus abençoe você. Nós nos encontramos na próxima quinta-feira. Se alguém quiser no privado depois fazer alguma pergunta, estamos juntos. Minhas respostas serão apenas sobre o que a Bíblia fala. Eu não posso falar o que eu acho, o que eu penso, mas o que a Bíblia pensa, ok? Um abração, Deus abençoe, e terça-feira, quinta-feira às 20 horas, depois de amanhã, nós vamos estudar juntos aqui o Inventor, Bíblia e motociclismo. Será que dá liga? Eu acho que dá. Você acha que não dá? Respeito. Mas vamos lá, estamos lá junto na próxima terça-feira. Valeu, boa noite, Deus abençoe você.